Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olha só. Eu sou a Pró Vanessa, acho que vocês já sabem o meu nome, não é? Mas a Pró vai falando e repetindo para aprender, não é? De verdade. Assim como a Pró vai falar com vocês agora sobre o tema, sobre assuntos interessantes que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje? Olha só, turma, a nossa aula, né, dá continuidade aí à área de matemática e ciências naturais. E agora, nesta aula de matemática e ciências naturais, nós vamos estudar sobre como acender uma lâmpada. Você já se perguntou, né, como as lâmpadas foram criadas, como é que ela acende, que tipo de energia ela recebe, que tipo de energia ela passa? São perguntas aí muito interessantes e que estão relacionadas aí com o assunto que a gente estudou na videoaula anterior, quando observamos aí como a energia elétrica é produzida. A gente observa aí que as lâmpadas elas podem acender recebendo diversos tipos de energia. Energia solar, energia química vindo das pilhas, mas a maior parte das lâmpadas que nós temos em nossa casa, elas são acesas, né? Elas se acendem utilizando a energia elétrica. E aí é muito simples, a gente toca lá o interruptor e a lâmpada acende. Mas aí é muito interessante observarmos aí como esse processo acontece, o que é que faz com que a lâmpada acenda. Você sabe? Então vamos lá observar. As lâmpadas, turma, são invenções bem antigas, mas é certo, né, que a variedade que nós encontramos hoje nem sempre existiu. E a gente observa que é um avanço constante, que as transformações, que as mudanças em relação aos tipos de lâmpada, ó, não param. E a cada dia vão surgindo não só formatos, né, modelos, tamanhos diferentes, mas também a forma como a energia é utilizada nessas lâmpadas e como elas se comportam. Então, existem aí lâmpadas com materiais diferentes e que também utilizam a energia de forma diferente, consumindo mais, consumindo menos, iluminando, né, um ambiente com maior espaço ou também iluminando, né, pontos específicos ou lugares mais amplos. Mas você sabe aí de onde é que a lâmpada veio? Quem criou a lâmpada? Quando ela surgiu? A gente vai saber, né, a partir da leitura desse texto aí, ó, que foi tirado da revista Ciência Hoje Criança. E a prova vai fazer a leitura e você pode acompanhar a leitura comigo, tá bom? Ao acender a luz no laboratório do Senhor Q. Para a grande maioria de nós, a vida seria impensável sem lâmpadas. Afinal, elas iluminam casas, ruas, praças, estações e aeroportos. Além disso, servem como atrativo em muitos estabelecimentos comerciais, que chamam a atenção dos clientes com belos letreiros luminosos. Mesmo acendendo e apagando a luz várias vezes ao dia, você talvez nunca tenha pensado sobre quanta química cabe nas lâmpadas. As primeiras lâmpadas começaram a ser comercializadas por volta de 1880, pela indústria de Thomas Alva Edison, nos Estados Unidos. São as lâmpadas incandescentes, formadas por um bulbo de vidro bem fechado, preenchido com gás. Dentro do bulbo, há um fino filamento metálico conectado nas extremidades por fios. Nesse tipo de lâmpada, a corrente elétrica passa através do filamento metálico e o filamento começa a emitir luz e calor. E aí esse trecho, né, é adaptado da revista, trazendo aí justamente a invenção da lâmpada e como as primeiras lâmpadas elas surgiram.
E aí, através dessa interpretação, dessa leitura e observando as lâmpadas que nós temos hoje, nós percebemos aí o avanço, as mudanças na tecnologia, inclusive nas lâmpadas. As lâmpadas mais antigas, né, as primeiras lâmpadas, chamadas aí de lâmpadas incandescentes, elas esquentavam, né? Porque além da luminosidade, ela produzia também energia térmica, então ela ficava quente. Nesse caso, o consumo de energia elétrica é um consumo maior. Hoje a gente já mudou para as lâmpadas fluorescentes, agora a gente já usa as lâmpadas de LED, que possuem aí um sistema diferente, fazendo com que o consumo de energia diminua, porque elas produzem apenas a energia luminosa. É bem diferente a gente pegar uma lâmpada, como essa que está aparecendo aí na imagem, né? Quando ela fica um pouco de tempo acesa, se a gente tocar, a gente vai perceber que ela também está quente. E não é o que acontece com as lâmpadas frias, né? As lâmpadas fluorescentes e as lâmpadas de LED, porque elas têm a função principal de produzir apenas a energia luminosa. Mas vamos aí dar seguimento e entender um pouquinho o que é eletricidade. Se a lâmpada acende, ela acende porque ela recebe um tipo de energia, ela recebe aí algo que faz com que ela produza, né, transforme essa energia em outras energias, aí no caso energia luminosa, e possa aí iluminar o ambiente onde ela está instalada. Aí vamos estudar então sobre eletricidade, o que essa palavra quer dizer e como ela se processa aí, né, dentro dos acontecimentos do dia a dia, dos processos, das substâncias e daquilo que está ao nosso redor. Então, olhem só, de olho no vídeo, né? O vídeo se chama Eletricidade. Vamos lá. Ei, Matias, o que aconteceu? Por que você está com essa cara? É que a minha mãe brigou comigo. Por quê? Você se lembra da tempestade de ontem? Ai, lembro sim. Foi terrível. Na minha rua, caíram muitos galhos de árvore e um deles rompeu um cabo de eletricidade. E por que a sua mãe repreendeu você? Porque estávamos caminhando, vi o cabo no chão e, para mostrar para ela, corri para pegá-lo. Quando eu estava quase encostando nele, minha mãe gritou tanto comigo que fiquei até gelado. É que o cabo poderia ter transmitido eletricidade. Como você é distraído. Você não lembra o que a professora nos falou no outro dia sobre a eletricidade? Professora, hoje no pátio ficamos sem luz. Não ficamos sem luz, só queimou a lâmpada. O que acontece quando ficamos sem luz? Que pergunta interessante. Primeiro vamos todos pensar o que é a eletricidade. Alguém pode me dizer o que é a corrente elétrica? É alguma coisa que passa dentro dos cabos. Sim, mas a corrente elétrica não passa só por dentro dos fios elétricos. Também há materiais pelos quais a eletricidade pode circular, isto é, que conduzem a eletricidade com muita facilidade, e por isso são chamados de condutores. Há bons condutores e maus condutores. Os maus condutores são aqueles que não podem conduzir eletricidade ou conduzem muito pouco. E os cabos são bons ou maus condutores? Os cabos servem para que diferentes aparelhos elétricos possam conectar-se à eletricidade que vem da rua. Se observarem um cabo, verão que dentro dele há fibras de um material metálico e que por fora estão rodeados por borracha ou plástico. Os cabos da rua são parecidos aos que temos em casa? Aqueles da rua são feitos para que circule muita corrente elétrica através deles. Imaginem que são cabos que levam eletricidade para bairros inteiros. Mas sejam da rua ou das nossas casas, os cabos têm dentro um material que é um bom condutor, por onde circula a eletricidade, e por fora um material que não conduz a eletricidade, que é a parte de borracha. E essa borracha que os cabos têm é que não deixa que a eletricidade escape? Exato. Isso ocorre porque a borracha ou o plástico não conduzem a eletricidade. Então, essa eletricidade não tem outra opção além de viajar pelo metal condutor que está dentro. Por isso, essa borracha que recobre os cabos também é chamada de isolante, porque isola a eletricidade dentro do cabo e não a deixa escapar. E o que aconteceria se não houvesse a borracha? Se os cabos não estivessem rodeados desse isolante, a eletricidade escaparia para todos os lugares.
então não chegaria às casas. Além do mais, seria muito perigoso, porque qualquer pessoa que os tocasse poderia se eletrocutar. Então, nosso corpo é condutor, porque se temos que tomar tanto cuidado com a eletricidade, é porque pelo nosso corpo a eletricidade pode correr, não é? Você tem razão, Mati. Não tinha pensado nisso. E para evitar que corramos perigo, é muito importante que tomemos o cuidado de não tocar em coisas eletrificadas, como as tomadas, os cabos sem isolantes, os soquetes, os cabos caídos depois de uma tempestade. É que era perigoso. É preciso tomar cuidado com a eletricidade. Ei, inscreva-se! E aí é importante a gente saber, né, que hoje em dia temos total dependência dos fenômenos e equipamentos elétricos. Não só as lâmpadas, né, nós utilizamos aí, precisamos das lâmpadas no nosso dia a dia, mas também ferro de passar, chuveiros, geladeiras, computadores e motores elétricos são alguns poucos exemplos do uso cotidiano da eletricidade. Nesse momento aí, para você estar me assistindo, você está aí utilizando a eletricidade, seja através da televisão, ou seja aí assistindo no celular, né, usando a internet. Então, no nosso dia a dia, são diversas as atividades e também os aparelhos que nós precisamos da eletricidade para que eles funcionem. E aí, como a gente já viu, não é? A maior parte da energia elétrica que nós utilizamos nas nossas casas, nas indústrias, aqui no Brasil, ela é gerada proveniente aí das hidrelétricas, cerca de 90% da energia elétrica. Então, a maior parte dessa energia vem das hidrelétricas. E a gente já observou na aula anterior como é que uma hidrelétrica funciona. Na imagem aí a gente vê a descrição do passo a passo da geração de energia. E a gente observa aí que a água precisa ser represada. Essa água represada, né, ficar junta no espaço, ela ganha força, né, querendo seguir o curso normal do rio. Então ela é liberada de forma organizada. E essa pressão com que a água ela é solta, né, ela é liberada através de encanações aí, de tubulações, ela vai fazer o movimento mecânico de turbinas, gerando aí energia mecânica. E aí essa energia mecânica ela é transferida para a turbina hidráulica, que será convertida em energia elétrica. Então, a energia mecânica, a energia de movimento das turbinas, que é provocado aí pela passagem da água, é transformada, é convertida em energia elétrica. E a energia elétrica produzida, ela aí é transmitida por uma ou mais linhas de transmissão, que aí vem os postes, os fios elétricos, né? Interligando as redes e distribuindo para todos os lugares que necessitam utilizar a energia elétrica. E aí o caminho da eletricidade passa pela geração, pela transmissão e também pela distribuição. E aí a geração lá na usina hidrelétrica, mas entre a transmissão e a distribuição, a energia ela precisa ser conduzida. E é quando a gente observa aí essa definição, condutividade. Condutividade é a propriedade da matéria de permitir que as cargas elétricas fluam em seu interior. Ou seja, a eletricidade, a energia elétrica produzida, gerada, ela precisa passar, né, através aí dos fios, das redes, para que ela seja transmitida e distribuída. E aí, para que a condutividade aconteça, para que esse caminho consiga ser percorrido, é necessário que essas linhas de transmissão e distribuição utilize aí materiais condutores, que são os materiais que vão permitir que essas cargas elétricas elas percorram esse caminho, né? Elas consigam seguir adiante. Além dos materiais condutores, existem também os materiais isolantes, que normalmente são os materiais que revestem, né,
os materiais condutores que estão levando aí a eletricidade. Então, os metais, em geral, são ótimos condutores de eletricidade. Neles, os elétrons, que são as partículas, né, aí uma das partículas formadoras da energia elétrica, fluem com facilidade. Por isso, o cobre, o alumínio, o estanho costumam ser empregados na fabricação de fios elétricos. E alguns materiais não permitem que a eletricidade passe através deles. Estes materiais são conhecidos como isoladores ou isolantes elétricos. Exemplo aí o plástico, a madeira, o vidro e a borracha. São bons isoladores elétricos. A gente pode observar essa questão dos materiais isolantes e condutores na própria constituição dos fios, né? Que por dentro são feitos de metais, que é um material aí condutor, revestidos de um material plástico ou emborrachado, que são materiais isolantes. E aí o processo, né, para que a energia saia de lá da hidrelétrica, chegue à nossa residência, forma um circuito elétrico. E você sabe o que é um circuito elétrico? A palavra circuito nos remete a um caminho fechado, onde o fim é também o começo. O termo circuito elétrico é explicado como sendo um ou mais caminhos fechados em que se percorre a corrente elétrica. Simples assim como parece. Então, um caminho, né, por onde a energia vai passar. No caso de um circuito elétrico, né, um circuito fechado, porque sempre se inicia, sempre se recomeça. E aí, para mostrar um pouquinho como é que esse circuito ele acontece, né? Como é que ele pode ser até observado de forma prática em casa, a gente vai agora para uma experiência. Você vai precisar aí de alguns materiais, né? Pedaços de fio, uma lâmpada pequena, pilhas comum, um pedaço de isopor, tesoura, fita adesiva, ou se tiver também fita crepe, fita isolante, você pode usar. E o procedimento é simples, unir as pontas dos fios à lâmpada e também às pilhas, formando um circuito elétrico. A gente vai observar agora um vídeo justamente, né, trazendo a explicação de como essa experiência ela pode ser feita aí na sua casa, né? É só separar os materiais. A Pro vai passar o vídeo agora, mas se você quiser olhar atentamente, o passo a passo, é só acessar aí nesse endereço eletrônico que está aparecendo, tá bom? Para observar os detalhes e poder acompanhar e fazer em sua casa. Mas vamos lá assistir. Olá, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um circuito elétrico. Mas antes de começar, já deixe seu like, se inscreva aqui embaixo e clique no sininho para você receber todas as notificações aqui do Tchenenplan. Para fazer o circuito elétrico, vamos precisar de uma base, a minha de isopor, mas também pode ser com outro material. 2 fios, um positivo e um negativo. Uma lâmpadazinha como essa, a minha é de 3 volts. E as pilhas. Como a minha lâmpada é de 3 volts, eu vou usar 2 pilhas de 1,5. É de acordo com a sua lâmpada. Antes de começar a montar o nosso circuito, podemos observar que o fio tem a parte externa, que é feita do material isolante, que evita choques elétricos e curtos-circuitos, e a parte interna, que é feita de material metálico que conduz a eletricidade. Para dar início, vamos enrolar o fio na lâmpada. É mais fácil separar as perninhas dela. Aqui. O fio vermelho fica na perninha maior. E o fio preto na menor.
agora vamos colocar ela na base. Vamos agora juntar as pilhas do jeito mais fácil com a fita crepe. Também vou fixá-lo no isopor para ficar mais fácil. Com durex mesmo. Vamos colocar ela mais atrás. Na extremidade dos fios, eu coloquei um pedacinho de papel alumínio para ficar mais fácil o contato com as pilhas. O fio preto, que é o fio negativo, deve ficar aqui, onde tem um sinalzinho de menos na pilha, que é o lado negativo. E o fio vermelho no lado positivo. Pilha fixada, vamos ligar o nosso circuito. No momento, o circuito está aberto, por isso a lâmpadazinha está apagada. Mas, quando eu fizer isso, o circuito está fechado, por isso a lâmpada acende. É uma ação prática com alguns poucos materiais e você pode aí experimentar em casa, né? E tentar aí fazer, construir um circuito fechado, observando aí o acendimento de uma lâmpada. E aí, falando em acender lâmpada e falando também da importância da energia elétrica, né? A gente observa aí que recentemente tem tido muitas notícias, principalmente nos jornais, na televisão, a respeito da crise, né, hidrológica que o Brasil passa e faz com que o processo de fornecimento de energia elétrica corra alguns riscos, né, e se destaque como um problema da população, vivido pela população. Atualmente, o Brasil está registrando a pior crise hidrológica em 91 anos, com esse cenário, o fantasma do apagão, que há exatos 20 anos fez brasileiros racionarem eletricidade, deixou de ser uma mera lembrança e voltou a assombrar. E a gente vê isso refletido aí no aumento dos valores das contas de energia, né? E desse processo onde a economia de energia elétrica faz com que todos os dias, né, a gente repense aí nossos hábitos para tentar controlar e não passar aí por situações piores, né, do que simplesmente os gastos, que é a falta aí de fornecimento, né, da energia elétrica. E aí, segundo dados aí da Agência Internacional de Energia, o Brasil é o 10º maior consumidor mundial de energia elétrica. Nos últimos 10 anos, o aumento crescente do consumo de energia é uma grande preocupação mundial. E a gente observa aí que entre as informações relacionadas aos setores que mais consomem energia, nós percebemos aí o setor industrial e também o setor residencial como os destaques no consumo de energia. E aí a PRO traz novamente o repensar, né, e a revisão sobre gráfico, porque você já sabe a utilidade de um gráfico, já, né? Nós já observamos aí que o gráfico são aí representações, né, que utilizam desenhos e que utilizam dados e tem como objetivo passar informações. E a gente já observou aí também que existem vários tipos de gráficos, onde os mais utilizados são os gráficos de colunas, de linhas, e também os gráficos circulares, conhecidos aí como gráficos de setores ou gráfico de pizza. E este gráfico aqui que a PRO trouxe para a gente observar, né, fala sobre o consumo de energia elétrica no Brasil, tendo aí a representação desse consumo no ano de 2019 e a projeção, porque a PRO fala em projeção, porque a ideia, nesses anos ainda não se passaram, a perspectiva que se tem aí de como os gastos de energia vão acontecer
até 2050. Aí, trazendo agora aí as informações e observando o que a gente já aprendeu sobre gráfico, a gente já consegue identificar, né, que este aqui é um gráfico de colunas, e a gente observa aí que as colunas elas vão aumentando de tamanho conforme os valores que elas estão representando também aumentam. A gente observa aqui, né, na linha horizontal, a representação das colunas, né, de cada ano, a partir de 2018 até chegarmos em 2050. Na linha aqui vertical, obtemos aí os valores, né, que estão aí fazendo a comparação, a equivalência com os valores representados de forma individual em cada coluna. E aí a gente vai observar um quadro posicional. Para sabermos o valor posicional de um algarismo, utilizamos as ordens e classes que se encontram no quadro de ordens, que é também chamado de QVL, ou quadro valor de lugar. Por que a Pro está mostrando esse quadro? Porque quando a gente fala em números, em representação de números, nós precisamos observar os lugares, né, que cada número, a posição que cada número ocupa, para perceber o valor real daquele número. Então, a gente utiliza esse quadro para perceber que os números eles podem ser classificados, né, e terem aí valores diferentes dependendo da posição que ele ocupa. Nesse quadro aqui, a gente vê a divisão em 4 classes. A classe das unidades simples, a classe dos milhares, a classe dos milhões e também a classe dos bilhões. Cada classe é dividida aí em 3 ordens. A ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas. Lembrando que quando eu saio da classe das unidades simples e eu venho, por exemplo, para a classe dos milhares, eu já tenho aqui ó, a 4ª ordem, que é a ordem das unidades de milhar. Depois a 5ª ordem, que é a ordem das dezenas de milhar. E assim eu vou, né, dividindo e organizando. Lembrando que esse quadro chega até os bilhões, mas os números eles são infinitos. Então, depois da classe dos bilhões, vem ainda a classe dos trilhões e assim por diante, né? Dependendo aí da ordem, né, do número que nós estivermos tratando. Por que a Pro está mostrando, né, esse quadro de valor e lugar, esse quadro com as classes e com as ordens? O que a gente pode observar em relação ao gráfico que a gente acabou de ver? Você percebeu que o gráfico ele possui valores representando aí o consumo de energia, né, nas projeções dos anos aí, 2025, 2030, 2035 até 2050. O quadro aí utilizado e explicado pela Pro é para a gente observar como esses números eles estão organizados, né, dentro desse quadro. E aí a Pro traz o desafio que é como ficaria o valor de consumo do ano de 2020 no quadro posicional. Observando aqui ó, o valor mostrado no gráfico para o ano de 2020, a gente observa esse valor aqui, ó, que é o valor, não é, de 501.051. Nesse caso aqui, as medidas em gigawatts-hora. Como é que ele ficaria organizado aqui dentro do quadro posicional? Então, a gente começa a organizar aqui, ó, da direita, não é, para a esquerda. E quando colocamos cada número em seu lugar, nós observamos aqui, né, como esse número está organizado e como ele possui valores aí que vai depender da ordem e da classe que ele está ocupando. Por exemplo, o número 1. Neste número temos aí 2 números 1. Nesse primeiro aqui, ó, a gente observa que ele está na primeira ordem, na ordem das unidades simples, então o valor dele é 1. Mas esse outro número 1 está na 4ª ordem, na ordem das unidades de milhar. Então, na verdade, ele não vale 1, ele vale 1000. Então, a gente já observa aqui, ó, 1, esse 5, 50, porque é dezena, né? O 0 aqui, no caso, não tem nenhuma centena, simples.
O 1, representando a unidade de milhar, vale 1000. O 0 também, no caso, não tem nenhum valor a ser acrescentado. E o 5 não vale 5. Se ele ocupa aí a centena de milhar, ele vale, então, 500.000. E aí, olha só, agora é com você, observando aí o quadro posicional, a forma como ele é importante para reconhecermos os valores dos números, dependendo da posição e organização que cada um aparece. Observe agora a atividade que a sua ou o professor preparou para dar continuidade a essa aula. E a gente se encontra, tá certo, turma? Tchau, tchau.